Amém. Glória a Deus. Assim eu fico encabulado, né? Mas amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Alegria muito grande estar aqui, né? Ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Algo que Deus depositou em meu coração. Eu creio que vai ser uma bênção para vocês, vai edificar a fé de vocês, a nossa fé. Teremos pouco tempo para traçar, né, o fundamento e depois iremos fluir com o Espírito. Amém? Você está preparado para fluir com o Espírito? Amém, aleluia. Então, hoje nós iremos fluir. E é sempre uma honra, né? Quero agradecer ao pastor Ricardo e à irmã Carmen pela oportunidade, pela confiança, né? De estar aqui ministrando a palavra. Como já foi dito no domingo, né? Esse mês de maio é um mês voltado para a família. Não sei se você sabia, mas esse mês de maio é um mês totalmente voltado para a família. Vovô, vocês podem... O Mateus pode ficar, se ele quiser. Só se ele quiser. Mas esse mês de maio é um mês voltado para a família. Então, imagine só, você durante todos os cultos vai receber uma palavra para fortalecer a sua família. Eu creio que esse mês vai ser um mês chave para as nossas vidas. Amém? Para que nós estejamos realmente bem unidos, bem fortalecidos e saiamos desse mês de maio de uma outra forma. No domingo passado, a irmã Carmen ela ministrou sobre perdão. Vocês lembram disso? Amém. A importância do perdão na nossa vida, na nossa família. Para termos uma família e uma vida saudáveis. Porque a ausência desse perdão, ele causa o quê? Enfraquecimento. Ele causa, como foi dito, coloca a nossa imunidade zerada. Não foi assim? Nos deixa suscetíveis a todo tipo de ataque do inimigo, gerando até doenças, por causa da falta de perdão. E esse é um elemento importante para uma vida saudável, uma família saudável. Mas hoje eu quero falar sobre outro elemento, porque uma família saudável, ela é composta de vários elementos. E a Bíblia é que vai nos iluminar, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. E ela vai nos iluminar a respeito daquilo que nós precisamos cultivar dentro de casa. Você concorda comigo? Amém. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre gratidão. Aleluia. E eu meditando sobre gratidão, é um assunto que eu acho muito interessante. Mas irmãos, eu meditando sobre esse assunto, meditando sobre a palavra gratidão, eu achei algo muito curioso. Na Bíblia, existem poucas menções da palavra gratidão. Você sabia disso? Você pode até estar desconfiando. Será que ele está falando a verdade? Existem poucas menções da palavra gratidão. Porque a Bíblia, ela enfatiza gratidão não como algo abstrato, como um sentimento apenas interno, invisível. A Bíblia enfatiza a gratidão como uma ação, como algo prático, algo concreto. Amém? Então, por mais que na Bíblia não tenha tanto a menção de gratidão, a Bíblia menciona esse tema em centenas de versículos. Mas de que forma? Né? Você decorrendo, você lendo a Bíblia, você vai se deparar com expressões como dar graças, render graças, agradecer, ações de graças. Não é assim? Você já parou para pensar o que significa isso? Porque a gente tem a capacidade de muitas vezes estar lendo a Bíblia e achar que leu, entendeu e acaba que você não pegou de fato o que aquele versículo queria dizer. O dar graças, o ações de graças é uma ação. Então, a gratidão enfatizada na Bíblia não é um sentimento. Ele vai além. Ele é algo externo. É algo visível. Amém? E quando a gente se debruça na Bíblia, né, nas Escrituras, a gente vai verificar isso. Por exemplo, em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações
de graças. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele não está dizendo apenas para nós apresentarmos as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, ele traz um outro elemento, com ações de graças. Entenda, ações de graças, elas não vai aparecer como resultado de um milagre que Deus nos deu. A Bíblia não está dizendo que você ora, depois Deus faz, e aí você apresenta ações de graça. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que na oração, junto com a oração, junto com a petição, junto com a súplica, você apresenta ações de graças. Amém? Vou dar um exemplo, irmãos. Se algum familiar seu viajar, pegar um avião, você vai fazer uma oração, normalmente. Obrigado, Pai, porque ele vai chegar no destino que ele planeja, sem nenhuma intercorrência, vai chegar são e salvo. Não é assim? Então você já está declarando e já está agradecendo. Por quê? Porque aquele que está escutando a sua petição, a sua oração, ele é poderoso para cumprir aquilo que você pediu. E quando você apresenta ações de graça, é você reconhecer essa soberania de Deus. Amém? Aleluia. Em Colossenses 2,6, capítulo 2, versículo 6, a palavra diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha aqui de novo, aparecendo ações de graças. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está apresentando como os cristãos podem ser firmes em Cristo. E olha o que ele fala: nós precisamos ser radicados. O que é radicados? Raízes profundas, irmãos. Não é algo supérfluo, é raízes profundas. Edificados. Então é algo visível, é uma construção. E provados pela fé. Mas aí fala depois, crescendo em ações de graça. Sabe o que isso diz para mim? Que quando mais alguém está firme em Cristo, mais grato ele é. Mais firme em Cristo, mais grato ele é. A gratidão, ela é um indicativo, um indicador de maturidade espiritual. Irmão, se você vê algum ministro muito conhecido, alguém que você acha muito espiritual, mas ele não é capaz de dar um obrigado, não é capaz de render graças, não é capaz de reconhecer de que ele está onde ele está por causa de Deus e não pelo esforço dele, duvide da maturidade dele. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, a gente pergunta tantas vezes: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera como que eu faça? Qual é a atitude que Deus espera de mim? Olha o que a Bíblia fala: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então a vontade de Deus para mim e para vocês é de que nós venhamos a render graças. Venhamos a expressar esse agradecimento por algo que nós não merecemos, recebemos, mas reconhecemos que não merecíamos. Aleluia? Amém? Aleluia. Então, irmãos, se é a vontade de Deus, eu não sei quanto a você, mas se Deus está dizendo, esta é a minha vontade, para mim é uma ordem. Para mim é uma ordenança. Para mim é algo que eu preciso, se eu não sabia antes, hoje eu sei, hoje eu preciso começar a fazer. Amém? Não deixe para amanhã. Se hoje você aprendeu que é da vontade de Deus que nós venhamos a render graças em tudo, não por todas as coisas, mas em todas as situações. Amém? No ano passado eu fiz uma cirurgia do coração e no hospital ali eu tinha a oportunidade de render graças a Deus. Mas eu rendia graças a Deus porque eu estava no hospital? Porque eu estava passando por aquela situação? Não, irmãos. Porque eu reconhecia de que mesmo no hospital, mesmo passando por aquela situação, Deus estava comigo. Amém? E era Ele, né, o poderoso, Deus poderoso, meu Senhor,
que iria me tirar daquela situação. Aleluia. Então repita comigo: ações de graças. Amém. Então a gratidão, irmãos, ela pode até começar no coração, mas ela precisa sair. Amém? Você pode dizer sair? Ela precisa ser visível. Ela não pode ficar aqui. Não é só um sentimento que eu e Deus sabemos. Só você e Deus. A gente vai verificar daqui a pouco o que Deus pensa a respeito disso. Amém? Mas, irmãos, vou dar um exemplo. Eu e Sara, nós estamos esperando um bebê, uma filhinha, né? A Letícia. Vai entrar no 6º mês amanhã. Então, eu não tenho ainda tanta experiência com crianças. Mas, como todo bom pai de primeira viagem, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente procura, a gente tenta aprender, né, se antecipar a algumas situações. E vão ter pais e mães aqui que vão confirmar aquilo que eu vou dizer. Não é verdade que uma criança, ela não nasce com a inclinação para agradecer? Se você nunca tiver ensinado o seu filho e você der um chocolate para ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar naquele chocolate, vai comer e vida que segue. Não é assim? Aí é onde entram os pais, né? Meu filho, como é que se diz para a titia? Obrigado. Não é assim? Então é uma responsabilidade do pai e da mãe ensinar a agradecer. Porque o agradecimento é uma prática, é algo visível. E da mesma forma, os pais, eles precisam ensinar os seus filhos a render graças a Deus. Amém? Os filhos, eles não vão aprender, não vão nascer já erguendo as suas mãos. Não, mas se os seus pais estiverem não somente na igreja, no carro, em casa, agradecendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor nos deu recursos para nós fazermos o mercado do mês. Aquela criança, ela vai entender que aqueles recursos não vieram do esforço do pai, mas tiveram uma fonte. Amém? Então é necessário ensinar a agradecer. Porque a criança até pode se sentir grata. Mas não é verdade que se você der um chocolate e a criança virar, você vai sentir, você que deu, ingratidão? Por mais que você entenda que é uma criança, né? Amém? Mas agora puxando para a nossa vida, né, como adultos. Às vezes a gente até diz: eu sou grato pela minha família. Eu sou grato. Você pensa, você sente. Mas se você não fala com a sua boca, se você não demonstra isso com gestos, com uma postura, essa gratidão, ela não vai produzir efeito. Amém? Ela não vai produzir efeito. Irmãos, um dos maiores inimigos da gratidão é a familiaridade. Quanto mais próximo você é de alguém, você corre um risco maior de considerar qualquer gesto dele como uma obrigação e não como algo merecedor de gratidão. Não é assim? Por exemplo, sua esposa, ela talvez faça o jantar todas as noites para você. E talvez você nem diga obrigado, porque você acha que é já algo que foi determinado, já foi estabelecido. É algo, né? Ela sabe, eu sei, ela faz, eu estou esperando que ela faça e está tudo certo. Mas, irmão, se, por exemplo, eu decidisse fazer um jantar para vocês, se eu decidisse cozinhar para vocês, eu acredito, e eu prefiro acreditar, que vocês vão se sentir gratos. E que vai sair da boca de vocês um obrigado. Amém? Mesmo se a comida estiver ruim, mesmo se estiver queimado, você vai se sentir até constrangido, talvez, para dizer obrigado. Não é assim? E por que a gente não faz isso com os de casa? Né? As nossas esposas que fazem um jantar, que cuidam dos filhos, né? que arrumam a casa, será que elas não são merecedoras do nosso obrigado? Será que elas não são merecedoras que nós erguemos as nossas mãos, rendendo graças a Deus pela aliança que nós temos com elas? Amém? E do outro lado também, em relação ao marido. Será que o marido, muitas vezes, consertando alguma coisa dentro de casa, né, muitas vezes ele nem sabe consertar, mas ele vai atrás, pesquisa, às vezes nem dá certo, mas ele tentou, né?
Ou ele dá uma carona para você, ou ele se esforça e vai ao supermercado também. Aí você pode pensar, mas eu vou sempre ao supermercado, ele vai uma vez, ele ainda merece um obrigado? Amém? Merece. E os nossos pais, né, que durante tantos anos, eles se sacrificaram, eles se entregaram. Muitas vezes, eles negaram os próprios desejos, os próprios objetivos e metas para nos dar do bom e do melhor, para que hoje nós estivéssemos aqui. Será que eles não são merecedores da nossa honra, da nossa gratidão? Amém? Aleluia. E o tempo já está passando, já vou finalizar, pastor. Aleluia. Mas Deus é bom, irmãos. Eu vou terminar com essa passagem. Lucas 17:11 é a história dos 10 leprosos. Não sei se você conhece, mas essa história está no Evangelho de Lucas e conta a história de 10 leprosos, 10 homens que estavam na mesma situação, com a mesma necessidade, com o mesmo problema, e eram 10 homens que em determinado momento viram Jesus passar e gritaram: "Ei, Jesus, tem misericórdia de mim." E Jesus então dá um direcionamento, Jesus dá uma palavra para eles: vá e se apresente aos sacerdotes. E durante o caminho, eles são o quê? Curados. E olha o que acontece, eram 10. 10 gritaram. Quantos voltaram? 1. E a Bíblia fala que esse um que voltou, ele voltou gritando. A Bíblia fala que ele foi gritando, dando louvor a Deus, glória a Deus em alta voz. E se prostrou diante de Jesus. Amém? 10 gritaram para pedir. 1 apenas gritou para agradecer. Amém? Muitas vezes a nossa voz de petição é muito maior do que a nossa voz de agradecimento. Amém? Gritamos alto para pedir, é urgente, é intenso, é constante. E quando nós recebemos da parte de Deus uma família, um filho, né, um casamento, às vezes a nossa voz é baixinha, é tímida. Às vezes nem é inexistente o nosso agradecimento. Amém? Aleluia. E para terminar, de verdade, o profeta, vocês podem começar o louvor, o profeta Fernando Leal, ele deu um testemunho que eu achei maravilhoso, em que ele fala dos primeiros momentos, primeiros meses da filha dele. Ele disse que eram meses complicados, delicados, por causa que o choro, adaptação, né? Então o bebê ele sai do hospital, não sabe ainda dia e noite, ainda está se adaptando com o sono, e ele se deparou em determinado momento murmurando. Ele murmurou aqui, murmurou ali, e então Deus o confrontou. E Deus disse: ei, você passou quanto tempo orando para você ter aquele filho, para ter essa filha? Ele falou 3 anos. 3 anos ele passou orando para ver aquele milagre acontecer. Aleluia. E Deus então, ele falou: se você quer que da mesma forma como eu te dei, eu a traga de volta? Ele disse não. Então você que pediu uma criança, você deveria saber que criança chora, que criança precisa de atenção, que criança precisa de cuidado. Se você não quisesse alguém que chorasse, você deveria ter pedido um boneco e não uma criança. Sabe, irmãos, nós devemos ter cuidado de não corrermos o risco de hoje estar murmurando por algo que um dia foi uma oração nossa. Amém? Cuidado para não estarmos murmurando do nosso casamento, se um dia nós estávamos pedindo: Pai, me dê condições para eu casar com essa mulher. Pai, me dê condições para eu casar com esse homem. Não corremos o risco de estar murmurando pelos nossos filhos: ah, mas essa criança grita tanto. Mas ela grita tanto. E graças a Deus, irmãos, se hoje ela está gritando coisas talvez que nem façam sentido, quando ela estiver mais velha, ela vai estar com esse mesmo tom, louvando a Deus, rendendo graças a Deus, agradecendo a Deus. Amém? Aleluia.
Então nós não podemos correr o risco de estar murmurando hoje algo que nós pedimos no passado. Aleluia. E isso depende apenas da lente que a gente utiliza. A lente que Deus nos deu foi a lente da gratidão, irmãos. Quero que você se levante. Nós vamos orar hoje pelas nossas famílias, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a lembrar de coisas, a lembrar de situações. Sabe, talvez você esteja casado há 30 anos. Deixa o Espírito Santo falar com você e mostrar de onde Ele te tirou e para onde Ele está te conduzindo. Aleluia, feche seus olhos, se conecte com o Espírito, comece a orar em outras línguas, deixe o Espírito Santo te mover, deixe o Espírito Santo mostrar aquilo que está escondido. E não perca tempo assim que Ele sinalizar de render graças. Existe gratidão no seu coração que precisa ser visível, exposta, que precisa sair dos seus lábios. Gratidão pelo seu casamento, gratidão pela cura do seu filho, gratidão pelos seus pais, gratidão pela conversão dos seus familiares. Aleluia! Existem tantos motivos para nós orarmos. Aleluia!
irmãos, hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de você mudar a sua lente, a sua visão. Olhe para o seu casamento não mais como um problema, irmão. Olhe para o seu casamento agora como uma resposta de Deus. Aleluia, existem diferenças, existem situações, existem dias difíceis, mas essa união é para o resto da vida, irmão. Essa união é para o resto da vida. Então coloque em prática nesse momento a gratidão. Abrace seu cônjuge, abrace seu irmão, abrace um familiar seu e demonstre gratidão. Fale, verbalize. Verbalize. Não deixe essa oportunidade passar, irmãos. Não deixe, não, lá em casa eu faço. Não, irmãos. Aproveite o ambiente propício. Um ambiente propício para fortalecimento de laços. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Você não está com seu familiar aqui, irmãos. Você está na sua família espiritual. Vá falar com alguém, abrace, diga algo, expresse a sua gratidão por essa pessoa. Se ela fez algo por você, se de alguma forma ela te tocou, se de alguma forma Cristo falou através dela, vá até ela, irmãos. Não perca esse momento. Se mova, se mova. Oh, aleluia! Aleluia, se mova, irmão, se mova. Existe gratidão no seu coração, irmão. Gratidão que precisa se tornar visível. Não leve essa gratidão para casa. Não deixe essa gratidão sem efeito, sem funcionar. Aleluia. Honre a sua liderança. Honre um amigo, honre um colega. Aleluia. Demonstre gratidão, irmãos. Esse é o ambiente que Deus preparou para nós. Essa é a mensagem de hoje. Seja grato com ações de graças.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigada, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Quando Paulo estava escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, ele falou no versículo 15 e versículo 16: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, nas orações, ele estava fazendo menção do povo dessa igreja por causa do amor e da fé. E nós podemos orar agora, né? Fazendo menção de pessoas pelo amor que elas já demonstraram por nós, né? Então, colocando isso em oração, pessoas que não estão aqui. Então, eu sei que existe em seu coração gratidão por pessoas que lhe deram a mão, que lhe ajudaram, que foram um ombro amigo, uma mão estendida, né? Então, que você invista um pouco desse tempo para fazer menção dessas pessoas diante do Senhor agora em oração. Amém? Então, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Pai. Porque você mesmo, Pai amado, é que faz as conexões divinas. Você mesmo que promove encontros. Você mesmo, Senhor da glória, que faz com que a sua graça flua através de nós, Pai, para alcançar pessoas, e também através de pessoas para nos alcançar, Pai. Você mesmo, Senhor, faz com que todas essas coisas converjam. Assim, Senhor da glória, haja verdadeiramente uma unidade, haja, Senhor da glória, uma expressão de amor, de gratidão, Pai. E nós somos tão agradecidos por tudo que você tem feito, Pai. A tua palavra diz que devemos ser agradecidos, Pai. Aleluia. Isso é, Pai, uma virtude, aleluia, daqueles que têm reconhecido a sua grandeza, o seu amor, Pai, que flua de nós, Pai, essa graça salvadora, Pai, porque é você mesmo quem tem, Senhor da glória, nos alcançado com o seu amor, com a sua bondade, Pai amado. Louvamos o teu nome. Robrete kamaso topash, lena rodoro prianket sedabas, zore dele brogo mama na sotoro grobapas, rile amangro topaye dele bragabaso topash, redele gredalama mama di reancas, shiria tele guitarra gandiamo bobahia sorobria.
Aleluia. Rendemos graças, Senhor, meu grande eu sou. Rendemos graças, Senhor, maravilhoso, Deus único e verdadeiro. Soremanaye. Santo, santo tu és, santo, santo tu és, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Tu és perfeito, Deus de amor. Tu és o grande eu sou. Levantamos nossas mãos em rendição e gratidão por tão grande amor. Suredere amandi angregedaba. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Pelo seu sangue vertido, pelo seu sacrifício, Selo do teu Espírito em nós. pelo seu corpo partido, pelo seu sangue vertido, pelo seu sacrifício, graças.
Aleluia. Eu queria que você desse graças pelo grupo de louvor. Pela vida do Alberto, pela vida do Ítalo, pela vida da Mirna, pela vida do Ricardo, pela vida do Batista, pela vida do Mateus, que hoje estão aqui. Sei que existem muitos outros, mas nós podemos agradecer por eles que estão aqui agora. Servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Aleluia, Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão te servindo, Pai. Capacidades divinas você mesmo distribuiu a cada um deles, Pai. Que desejos dos seus corações estejam sendo cumpridos no Senhor, Pai. Que você esteja à frente deles, aplanando caminhos, Pai, fazendo conexões divinas para provisões sobrenaturais alcançar a vida deles, Pai. Que haja um despertamento do Teu Espírito em seus corações, para eles buscarem mais e mais, beberem dessa fonte que jorra para a vida eterna, Pai. E que eles possam estar molhando o Teu povo com essa unção, Pai. Porque as águas que fluem do trono passam por eles, Pai, e alcançam as nossas vidas. Aleluia, te damos graças, te damos graças, te damos graças. Aleluia. Nós somos tão gratos a Jesus, Jesus. Nós somos tão gratos a Jesus, Jesus. Nós somos tão gratos a Jesus, Jesus. Obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome. Aleluia. Obrigado, Pai, por cada uma das pessoas, ministros que você tem levantado nesse lugar, Pai, para poder estar alimentando, apacentando, cuidando da Tua igreja, Pai, porque a igreja é Tua, Pai, para que elas possam crescer, aleluia, e frutificar na estação própria, que elas possam estar sendo preparadas para o encontro com o Senhor nos ares. Uma igreja santa, sem defeito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, preparando uma noiva para o encontro com o Senhor. Nós rendemos graças por seu cuidado, porque você é o supremo pastor, aquele que nos apacenta, aquele que cuida das nossas vidas. Queremos te louvar com alegria e gratidão, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar mais uma vez glória a Deus? Queria que você sentasse por um pouco. Aleluia. Graças a Deus.